livrinho de vocês, eu até destaquei algumas partes importantes, como a gente sempre faz na matéria decorativa, como História, Geografia e Ciência. A gente destaca as partes mais importantes, chama mais atenção da gente, porque tudo é importante, mas tem aquelas que nos chamam mais atenção. Os primeiros povos de que se tem notícia no Brasil, eles viviam, que eram os nômades, eles viviam em território. Um território lá, eles procuravam viver num território cuja a fauna e a flora era propícia para a alimentação dele. Quando eu falo de fauna, eu estou falando de animais. E quando eu falo de flora, eu estou falando de plantas. Então, os nômades, eles se preocupavam em procurar um ambiente, um local, onde fosse propício, que tivesse muita fauna e flora. Por quê, professora? Porque lá onde tivesse muitos animais, seria bom esse local para a alimentação dele. E a flora para retirar também a alimentação dele, que muitos se alimentavam de raízes de planta. Continuando ainda. Isso, eles procuravam viver lá porque o clima era bom, era diferente. O clima ora era seco e ora era frio. Por isso que onde eles colocavam de primeiro pela fauna e a flora, e o outro local que influenciava eles ficarem esse local era o clima, que era bom, que o clima era diferente. O clima podia estar seco e frio. E a vegetação, sempre que eles estavam naquele local, eles observavam que tipo de vegetação era essa. E essa vegetação que mais predominava onde eles faziam essa morada eram os campos, cerrados e caatinga. Que você poderia, o que é que tem a ver campos com cerrado e caatinga, vegetação e história? Mas quando a gente fala dos nômades, que é dentro de história, os nômades viviam nas florestas e também comia dos animais, por isso que está dentro de história. Ainda na mesma página, veio um período com muita seca. Quando apareceu muita seca, então eles se preocuparam sair, abandonar aquele ambiente, aquele local onde ele estava. Por quê? Porque tanto a flora como a fauna começaram a desaparecer. Então eles passaram a procurar outro local para procurar que conseguisse a sua alimentação. Foi quando os animais de grande porte foram se extinguindo, se acabando. Naquela época, se vocês observarem aí, tem os animais grandes e eles procuravam mais caçar aqueles animais de grande porte porque sanava mais a situação dele na alimentação. Eles se alimentavam principalmente da coleta de frutos e da caça de animais. Na página 45, no Brasil, onde tem na página 45, que vocês poderão observar e destacar também esse primeiro parágrafo, que diz o seguinte: no Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos, na Serra da Capivara, que fica na região de São Raimundo, no estado do Piauí, onde a gente podemos observar, quem conhece o estado do Piauí, lá ainda existe esses locais onde os nômades passavam a frequentar mais, viviam mais. Então, nessa páginazinha, na página 45, a página 44 e 45, onde fala sobre os primeiros povos nômades do Brasil. E na atividade do livro de vocês, lá na página 48, nós temos a atividade A2, A3, A4 e A5, porque não será necessário fazer a atividade da página 47. Página 47 não será necessário fazer. Agora, na página 48, vocês terão a atividade do número 2, o número 3 e o número 4. E ainda nós temos, para intensificar esse conteúdo, nós temos um textozinho, né, de história, o texto, onde fala sobre a vida dos nômades e tem muitas perguntas e respostas que vocês vão encontrar aqui, ok? Uma boa atividade, um bom final de semana,
Que Jesus proteja todos vocês e a família de vocês. Que Nossa Senhora cubra todos de saúde e bênção. E que Jesus nos ilumine com o mês de São João maravilhoso, cheios de graça, paz e saúde para o nosso mundo. Um beijo no coração.